Então hoje nós vamos começar uma nova matéria. É a matéria de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, ele decidiu criar tudo pelo poder da voz, da palavra, né? Então ele disse: haja luz e houve luz. Haja isso, haja mar, haja terra, haja um monte de coisa, e Deus foi criando através da voz dele. Então, o nosso Deus é um Deus que se comunica. Deus, ele não é um Deus, o nosso Deus, ele não é um Deus de pau, de pedra que é mudo. O nosso Deus, ele é relacional, e o nosso Deus, ele é um Deus que se comunica, ele gosta de se comunicar, né? E nós precisamos, o que nós precisamos como tendo esse Deus como um Deus que se comunica? Precisamos descobrir como discernir a forma dele agir hoje, a forma dele se comunicar conosco hoje, como que nós conseguimos ouvir os seus direcionamentos, né? Qual é a forma, né? Nós precisamos aprender a dar ouvidos à sua voz, né? Através de diversas maneiras que nós vamos falar durante a aula. Então, o importante dessa matéria é como ser guiado pelo Espírito Santo. Para ser guiado, eu preciso ouvir. Para ser guiado, eu preciso entender. Eu preciso compreender o que Deus está falando, como Deus está falando, não ser enganado pelas minhas emoções, não ser enganado pela minha carne e entender que Deus, ele se comunica, ele fala. E só que eu preciso aprender a ouvir Deus falar, aprender a distinguir o que é uma coisa e o que é voz de Deus. Eu preciso saber distinguir essas coisas. Então essa matéria nós vamos nos aprofundar isso, porque na dispensação da graça que nós estamos hoje, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Então, o Deus relacional, o Deus que se comunica, está dentro de nós. Ele habita dentro do nosso corpo, né? E a gente precisa conservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensível, né? Às vezes a gente tenta manter só o espiritual, mas o nosso corpo, a nossa alma tem que estar irrepreensível também, né? Então nessa matéria a gente vai ver como Deus fala conosco nos dias de hoje, como que Deus ele atua em falar conosco nos dias de hoje, né? Para a gente estar sensível à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo e discernir o que é o Espírito Santo, o que é da carne e o que é do diabo, né? Porque nós temos essas três vozes: a voz do Espírito Santo, nós temos a voz da carne e nós temos a voz do diabo, né? Porque nem tudo é diabo, né? Como a gente sempre fala, né? Nem tudo é diabo, pode ser a sua carne falando alto demais. Então a gente nessa matéria vai aprender a ter esse discernimento, o que é a voz do Espírito, o que é a voz da carne e o que é a voz do diabo, quando a gente estiver ouvindo vozes aí, quando estiver ouvindo direcionamentos na nossa cabeça. Paz do Senhor, Valdemar, Douglas, vão se achegando aí, a aula começou agora, né? Eu estava explicando o que nós vamos aprender sobre como ser guiado com o seu Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que entender uma coisa: Deus, ele quer guiar a gente como filho. Nós somos filhos de Deus e assim como qualquer pai, ele quer guiar os seus filhos para o caminho através da sua voz, da sua palavra. Ele quer guiar a gente por um caminho bom, para evitar armadilha, evitar coisas espirituais, armadilhas espirituais e aprender a seguir o que o Espírito Santo diz. Deus, ele quer isso, né? É um desejo de Deus guiar os seus filhos. Assim como eu tenho um desejo enorme, como pai, de guiar o Samuel, que é meu filho, Deus também tem um desejo enorme de guiar a mim e guiar a você, né, nessa caminhada na Terra. Ele não quer deixar a gente sozinho, não. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, né? E ele quer livrar a gente de armadilha, ele quer nos guiar, ele quer nos mostrar. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Ele conhece lá na frente, ele quer evitar que você tome decisões erradas. Por quê? Porque nós vamos muito na questão da emoção, na questão de muitas outras coisas e não ouvimos a voz de Deus. E aí a gente quebra a cara.
e Deus, ele quer guiar os nossos passos. Ele quer falar conosco para cada decisão que nós vamos tomar na nossa vida, né? Ele quer fazer isso. E a gente tem que entender que ele fala o tempo todo. O problema é a gente que não ouve. Esse é o grande problema. Deus fala, mas nós que não ouvimos. E esse é um grande problema, né? Deus fala, só que pelas coisas que nós temos na carne, e às vezes a voz do mundo, a voz do diabo, isso abafa a voz do Espírito Santo e nós não conseguimos ouvir e tomar decisões de acordo com o Espírito Santo, tá? Então a ideia é a gente detalhar um pouco sobre o que é o Espírito, o que é o corpo e o que é a alma, né? Primeiramente, para a gente entender da onde que vem a voz do corpo, a voz do diabo, a voz do Espírito, como se conecta, né? Então, a gente tem que entender que o homem, ele é um ser chamado tricotômico. Deixa eu escrever aqui. É um ser tricotômico. O que é um ser tricotômico? É um ser que ele tem espírito, alma e corpo. O ser humano, ele tem três, né? Tem corpo, alma e espírito. Paz do Senhor, Ale. Prazer ter você aqui, meu amigo, né? Então a gente tem que entender que o ser humano, ele tem essas três partes. Tem o corpo, alma e espírito. E os três agem de maneiras distintas dentro de nós. Nós somos um, né? Mas temos três. Assim como Deus é trino, ou seja, três em um, ele criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então ele também colocou três em nós, três em um. Abre lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Olha aqui. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos. Você viu que está no plural aqui, né? É Deus em comunicação direta com o Espírito Santo e com Jesus. Os três, né? Façamos a nossa imagem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e répteis que rastejam pela terra. E no 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que interessante isso, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é triuno, como a gente fala, né? Três em um. Ele é o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em um só. Então, é a trindade que a gente fala. Então, como nós humanos fomos criados conforme a imagem, conforme a semelhança, também fomos criados em três partes. Três partes: corpo, alma e espírito. Isso é chamado de tricotômico. É um ser tricotômico que tem os três: corpo, alma e espírito, né? Gênesis 2:7, ele vai dizer aqui, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, ele criou corpo, alma e espírito e soprou nas narinas dos homens fôlego de vida. O que é o fôlego de vida aqui? É o espírito, soprou fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, a gente tem que compreender isso, né? Que quando Deus soprou nas narinas do homem, que ele tinha acabado de fazer do pó, né? Ele soprou um espírito dentro desse homem, para que o homem se tornasse uma alma vivente, para que ele se vivesse. Porque um homem só com corpo e alma é um homem carnal, é um homem que não tem vida, né? Precisa o espírito estar vivo, e é o sopro de vida que o Senhor soprou no homem. Então aqui no versículo 7 do capítulo 2, né? Então ele soprou esse espírito na narina do homem, que é o espírito que nós temos hoje.
vivo dentro da gente. Então a gente tem que compreender que o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Eu e você, nós não somos esse corpo que nós estamos aqui. Nós não somos esse corpo e não somos a nossa alma. Nós somos um espírito. Nós somos um espírito. Então o sopro foi o espírito que foi nós, só começou a viver a partir que foi colocado um espírito. Então eu e você, o ser humano, ele é um espírito, tá? Que tem uma alma e que habita onde? Num corpo. Então eu e você, nós somos um espírito. Nós somos seres de espírito. Nós somos espirituais. Então um espírito que mora dentro de tem uma alma e mora dentro de um corpo, habita dentro de um corpo, tá? Tanto é que esse corpo aqui, ele vai precisar ser transformado para entrar no céu. Esse corpo aqui do Paulo aqui não entra no céu dessa forma. Por quê? Porque esse corpo, ele é corrompido por causa do pecado de Adão. Ele é corrompido. Então, automaticamente, para entrar no céu, precisa ser transformado esse corpo, né? E aí, esse corpo um dia vai ser transformado para a glória do nome do Senhor Jesus. Abre lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ó. 1 Tessalonicenses 5:23. Ó, olha o que ele diz. Ó, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele quer que a gente cuide? Ele quer que nós cuidemos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, nós temos que cuidar dos três, para que ele disse, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Ou seja, o que é um irrepreensível? Irrepreensível é aquilo que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem culpa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só podemos, primeiramente, manter isso aqui íntegro, o corpo, a alma e o espírito, através do sangue de Jesus. Não existe outra maneira de manter o corpo, a alma e o espírito íntegro e irrepreensível. É só pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, inclusive do pecado original, do pecado de Adão, que todo ser humano nasce com esse pecado, né? O sangue de Jesus nos purifica, foi pago lá um alto preço na cruz, para que hoje nós fôssemos livres do pecado e pudéssemos ter o corpo, a alma e o espírito íntegro e irrepreensível. Glórias a Deus por isso, cara. Né? Sem o sangue de Jesus, nós não poderíamos, sem o sacrifício de Jesus na cruz, não poderíamos de maneira nenhuma, ter o corpo, a alma e o espírito íntegro e irrepreensível. Então, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo, tá? O espírito jamais morre. O espírito nunca vai morrer. O espírito, ele é simplesmente imortal, né? O espírito que foi colocado no homem, ele é imortal, tá? Então o espírito nunca morre. Quando o teu espírito, ele nunca vai morrer. O espírito do homem nunca vai morrer. O que pode acontecer, né? Esse espírito, ele vai viver eternamente, ele é eterno. Então, ele não tem fim, vamos dizer assim, né? O que morre mesmo é esse nosso corpo aqui. Esse nosso corpo vai perecer. Por isso que nós vamos precisar de um corpo novo para entrar no céu, né? O espírito jamais morre e o homem, ele é esse espírito. Então, eu e você, independente para onde o homem vai, se é para o céu ou para o inferno, ele vai viver eternamente. Não tem como o espírito morrer. E aí que vem a questão da eternidade, né? Aonde nós passaremos a eternidade. Então, o teu espírito é você. Você é o seu espírito, o seu espírito é você.
Tá? Qual a identidade do Paulo? O Espírito que habita dentro de mim. Não estamos falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito do Paulo, que Deus soprou nas minhas narinas e Deus me deu quando eu fui concebido no ventre da minha mãe. Esse é o Espírito que ele deu. Né? Esse Espírito sou eu, que tem uma alma e que habita num corpo, que é essa carcaça que vocês estão vendo aqui, que um dia irá perecer e que irá ressuscitar para a glória de Deus em um corpo glorificado. Amém? Você crê nisso? Que você também vai ser ressuscitado num corpo glorificado? Glórias ao nome de Jesus por isso, né? Deus é bom demais para as nossas vidas. Então, se a gente abre lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 23. Filipenses, capítulo 1, verso 23. Olha que interessante. Ora, de um ou outro lado, estou constrangindo, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Ele diz, é necessário permanecer na carne. Então, ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, é muito melhor eu estar com Cristo, né? Eu queria muito estar melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu permaneça nessa carne. O que ele está querendo dizer? Permanecer nessa carne. Ele queria estar com Cristo, ou seja, ele queria deixar essa carne para estar em espírito com Cristo, porque ele é um espírito. Paulo é um espírito, eu sou um espírito, você é um espírito. Então ele fala, mas por causa de vocês, no versículo 24, é necessário que eu permaneça onde? Na carne. Não quer dizer que ele está permanecendo no pecado, quer dizer que ele tá falando, permaneça nessa carcaça aqui, ó, essa carcaça. Então ele está falando como um ser espiritual, como alguém espiritual. Ele reconheceu que ele é um espírito. Então ele fala, olha, eu queria muito estar com Cristo. Mas por causa de vocês, ou seja, porque eu amo vocês, é necessário que eu permaneça na carne. Ou seja, que eu permaneça nesse corpo terreno por enquanto ainda. Porque um dia Deus está falando, vai me chamar. Então ele está falando de morte física aqui. Né? Sair do corpo físico e em espírito estar com Deus, né? Então, para você ver como o nosso espírito ele é tão importante. Paulo percebeu que ele é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Olha que interessante, né? Então, o espírito do homem, ele é a pessoa verdadeira. Quem você é? Você não é esse corpo que você está olhando aqui. Você não é esse corpo que você está vendo aí. Você não é esse corpo. Você é um espírito que habita aí dentro desse corpo. Você é um espírito. Então, o que é o homem verdadeiro? Ele é um espírito. Amém? Tudo bem? Deu para entender que o homem verdadeiro, ele é um espírito. Ó, e lá em João capítulo 4, verso 24. Abre lá. João 4, 24. Olha o que ele diz. Deus é espírito. Deus é espírito. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós também somos espírito. E importa que os seus adoradores, ou seja, quem adora a Deus, o adorem em espírito. Ou seja, adore da forma que realmente você é. Não da carne. Não na sua carne, porque você não é essa carne. Você não é essa carcaça. Você não é esse corpo que está aqui na terra. Você é um espírito. Então ele fala que aqueles que adoram a Deus têm que adorar exatamente como são. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então não é possível adorar a Deus em carne. Você precisa adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito. Ele vai receber a sua adoração quando você adorar exatamente na sua essência. Qual que é a sua essência? Você é um ser espírito. Você é um espírito. E se você não adora em espírito, ou seja,
dando todo o seu ser, você não adora Deus como se deve adorar, porque Deus é espírito e ele quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Né? Então, há o homem interior e o homem exterior, que a gente fala, né? O homem interior e o homem exterior. Né? E qual que é a diferença deles? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, nós vamos andar um pouco pela Bíblia hoje, hein? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Olha o que ele diz. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que glorioso isso aqui, cara. O nosso homem exterior, quem é o homem exterior? Se corrompa, a nossa carne. A nossa carne, ela pode se corromper. O que é o se corromper aqui? Envelhecer, se machucar, perecer. Esse homem exterior é a nossa carne. Ainda que esse homem exterior, que não é o homem verdadeiro, certo? Que não é o homem verdadeiro, porque o homem verdadeiro é o espírito. Ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, morra, pereça, se machuque, contudo, o nosso homem interior, que é o que? É o seu espírito, quem você é realmente, né? Se renove de dia em dia. Se renove de dia em dia. Então você pode estar fraco, você pode estar cansado, você pode estar de todas as formas esgotado fisicamente, mas aqueles que acreditam no Senhor se renovam as suas forças e voam como águia. Como que isso é possível? Porque o Espírito que somos nós entra em contato com o Espírito Santo e nós somos renovados de dia em dia. De dia em dia nós somos renovados. Então o que tem que ser renovado, meu irmão, é o nosso ser interior. Quem é o nosso ser interior? O nosso espírito, quem nós somos realmente em Deus. Nós somos esse espírito. Glórias ao nome de Jesus por isso. Amém? Glórias a Deus. Deus é muito bom e tudo que ele faz é perfeito, meu irmão. Tudo que ele faz é perfeito. Então, quando ele criou o homem, ele criou. Então, o exterior não é o seu verdadeiro eu. Ele é apenas a casa em que você habita. O homem interior é o homem verdadeiro. E aí, dentro desse homem interior, né, que é o que é dentro desse homem exterior, que mora o homem interior, que somos nós verdadeiramente, existe o quê? Existe o Espírito de Deus habitando em nós. Existe o Espírito do Senhor habitando na minha vida e na sua. Abre lá em Romanos 8. Romanos 8. Hoje nós vamos caminhar bastante pela Bíblia. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Olha o que ele diz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então todo que é filho de Deus tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso é uma chave. Romanos 8, 14 até o 16, tá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito, por isso que é a importância dessa matéria. Porque só é guiado pelo Espírito Santo quem é filho de Deus. Porque se você não é guiado pelo Espírito Santo, como é o nome da nossa matéria, né? Como ser guiado pelo Espírito Santo, você não é filho de Deus. Simples assim, é a Bíblia que está dizendo, irmão. Não é o pastor Paulo que está dizendo, é a Bíblia, é a palavra. Ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí ele diz no 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos de Abba Pai. Ou seja, o espírito de adoção nos faz filhos de Deus. E aí no 16, e o Espírito, o próprio Espírito,
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode perceber, toda vez que tiver escrito Espírito com letra maiúscula na sua Bíblia, é o Espírito Santo. E toda vez que tiver o Espírito com letra minúscula, é você. É o Espírito que somos nós. Então ele diz no 16, o próprio Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, ele testifica com quem? Com o nosso Espírito, o homem interior, que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. Sabe por que algumas pessoas não se sentem amadas e não se sentem filhas de Deus? Porque elas não são guiadas pelo Espírito de Deus. E não sendo guiadas pelo Espírito, o Espírito Santo não testifica com o Espírito dela que ela é filha de Deus. E é Bíblia, cara. É Bíblia que está falando, não é o Paulo que está dizendo. É a Bíblia. Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu não consigo me sentir filho de Deus. Porque os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que habita em nós, ele testifica com o nosso homem interior que nós somos filhos de Deus. E se não há testificação disso, é porque você e eu não estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, meu irmão. Isso é grave. Isso é grave. Eu não sinto Deus como Pai. É porque você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque só é filho de Deus aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Isso é grave. Por isso que essa lição, essa matéria, ela é tão importante. Por isso que essa matéria ela é tão preciosa. Porque nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Para que ele testifique em nós que nós somos filhos. E que a gente haja como filho mesmo. Não como escravo. Não como, sei lá, como apenas um seguidor de Deus, de Cristo. Não. Nós somos filhos. Mas o Espírito Santo que testifica isso aqui, ó. Dentro de nós. Através de quê? Do nosso Espírito, que somos nós. Tá? Então é muito importante que nós entendamos isso. Que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. O que é testifica? Ele conversa, ele confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, uma comunicação direta com o Espírito Santo e o nosso espírito. É uma conexão direta de testificação, de confirmação de que nós somos filhos. Por isso que o seu espírito, ele é tão importante. Por isso que aquele que tem o Espírito vivificado, ele é uma pessoa que tem relacionamento com o Espírito Santo. Uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo, ela não tem o seu Espírito vivo. Ela tem o seu Espírito morto dentro dela. E ela é um ser carnal, porque o que está vivo nela é o corpo e a alma. E ela vai agir de acordo com o seu corpo e sua alma. Mas o que testifica com o Espírito, o que o Espírito de Deus testifica, é com o nosso Espírito. Né? Por isso que nós precisamos nos entregar a Jesus, aceitar o seu verdadeiro comando como senhorio, como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que haja vida. Vida onde? No nosso espírito. A vida em quem nós somos de verdade. Então, muitas pessoas aí nesse mundo que não aceitaram, não creem em Jesus Cristo, elas têm o verdadeiro eu delas morto, apagado. Por isso que não testifica no coração delas que elas são filhos de Deus. Ela pode até falar que é filho de Deus, mas fala da boca para fora. Mas no fundo aqui, ó, não testifica, não sente. Porque o Espírito Santo, ele não testifica com a carne, com o corpo. Ele não testifica com a alma. Ele testifica com o nosso espírito. Com o nosso espírito que somos verdadeiramente nós. Né? Então Deus soprou o Espírito. Mas o homem decidiu pelo pecado, né? Se decidir pelo pecado, o espírito ele está espiritualmente morto. E só Jesus pode vivificar, só Jesus pode ressuscitar o nosso espírito para que haja comunicação direta do Espírito Santo com o nosso espírito. Tá? Então lembrando, nós somos um espírito. Né? Nós somos um espírito. E por sermos um espírito, a nossa essência verdadeira é o espírito, não é o corpo.
Eu, Paulo, não sou esse corpo, eu não sou a minha alma, eu sou o espírito, que possuo uma alma e habito dentro desse corpo que um dia há de ser um corpo glorificado para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, abre lá em Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, 27. Olha aqui, ó. Lâmpada do Senhor. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. Olha o que ele diz. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Cara, olha que revelação, olha que maravilha. O espírito do homem é a lâmpada para o Senhor. É a lâmpada do Senhor, né? Do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o que acontece, meu irmão? O meu espírito e o seu espírito, que somos nós, o Senhor é uma lâmpada do Senhor dentro do nosso corpo para esquadrinhar todo o nosso corpo e tudo aquilo que tem dentro de nós, o mais íntimo do nosso corpo. Então, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que há dentro de nós, como que o Espírito de Deus esquadrinha? Através da lâmpada, que é o nosso espírito. Então, o espírito do homem é uma lâmpada do Senhor, cara. Nós somos uma lâmpada, né? Ou seja, o nosso espírito é um espírito de luz, é um espírito de luz que tem dentro de nós, que nós somos uma lâmpada. A lâmpada quer dizer que ilumina. Então, nosso espírito é um espírito de luz que ilumina todo o nosso corpo. Para quê? Para que o Senhor esquadrinhe o mais íntimo do nosso corpo e tudo que há dentro de nós. Olha a importância de ter o Espírito vivo, para que haja o esquadrinhamento, para que haja toda a luz dentro de nós, através do nosso Espírito, que se comunica com o Espírito Santo. É lindo isso aqui, gente. É lindo. Provérbios 20, 27. É a coisa mais linda. E é o que o Senhor colocou, é a nossa essência. A nossa essência é luz. A nossa essência sabe, é adoração ao Senhor. A nossa essência, quem nós somos de verdade, é luz. Quem você é de verdade é luz, lâmpada. Né? Você pode estar passando um momento de trevas na sua vida, pode estar passando por dificuldades, à noite, está passando noite escuras na sua vida, mas saiba que nós somos luz. A palavra de Deus fala lá em João que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, o que é luz do mundo? Não é a nossa carne, não é o nossa alma. A luz do mundo é o espírito do homem. Ou seja, aquele que é luz do mundo é aquele que tem Cristo como Senhor e tem o seu espírito vivo. Ele é a luz do mundo. Por quê? Porque o nosso espírito testifica diretamente com o Espírito Santo. Por isso que nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. Abre lá em João, capítulo 1, verso 9. João 1, 9. Olha o que ele diz. Ele, no versículo 8, João 1:8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. A verdadeira luz que é o Senhor, que ilumina todos os homens. Então, através da luz do Senhor, nós resplandecemos a luz do Senhor, e por isso que nós somos a luz do mundo. Porque a verdadeira luz, que é o Senhor, ilumina o meu espírito, que é luz, para resplandecer luz nas trevas. Cara, olha que maravilha. Onde você chega, meu irmão, se há trevas, tem que ser dissipada, porque você é um representante do reino de Deus. Você e eu, nós somos representantes, nós somos luz. Luz desse mundo.
significa que esse mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. E se jaz no não é que é do maligno, não, o mundo jaz no maligno, o mundo está infiltrado no maligno, há trevas no mundo inteiro. E as pessoas desesperadamente procuram por luz. Ninguém gosta de ficar na escuridão, né? As pessoas podem gostar por um momento, mas elas sentem um vazio. E a luz que habita em nós, que é o Espírito Santo, junto com o nosso espírito, tem que trazer luz para as pessoas em todos os lugares. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Por isso que nós temos que mostrar quem realmente nós somos. Um cristão é um ser de caráter, é um ser de luz, é um ser, é alguém que resplandece luz, resplandece bondade, resplandece, sabe, a verdadeira luz de Deus. Né? Não pode ser um cristão uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que só traz discussões, trevas, brigas, dissensões, né, facções, traz um monte de coisa. Nós somos luz e nós temos que transmitir essa luz para o homem perdido, para aquele que está perdido, para que o espírito dele veja essa luz. Se ele veja essa luz, o espírito morto veja essa luz e queira ressuscitar através de Jesus. E aí, essa outra pessoa que era trevas virará luz. E aí, a luz contagia todo. Onde há luz, não há trevas. Onde há luz, não há trevas. Então, nosso espírito é luz, é lâmpada do Senhor. É lâmpada do Senhor. Amém? E Deus, ele promete colocar um coração novo no homem, né? Abre lá em 1 Pedro 3:4, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 3:4. Primeira Pedro 3:4. E olha só que interessante. 3:4, ele diz assim: seja, porém, o homem interior do coração, que nós já falamos, que é o homem interior, unido, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Né? Unido ao, o nosso homem interior tem que ser unido ao incorruptível, né? Trajado de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante do Senhor. Então Deus promete, Deus dá esse novo coração para que nós vivamos como homens tranquilos, como diz, né? Como diz, tranquilos e mansos, né? A mansidão, a tranquilidade para transmitir para as pessoas, né? E nós somos... Quais são as características do nosso espírito? Tá lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:23. Como nós já lemos, né? Mas aí vale a pena ler de novo. Ó. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Íntegros e irrepreensíveis. Então, se formos para ser guiados pelo Espírito de Deus, visto que ele nos guia mediante ao nosso espírito, nós devemos tornar mais conscientes dele. Ou seja, quanto mais você tem consciência de Deus, consciência do Espírito, né? Mais você é guiado por ele. Senão a gente vai sair perdendo no assunto. Vai sair perdendo no assunto interior. Ou seja, o nosso homem interior, se não for conectado com o Espírito Santo, se não for guiado por ele, nós, infelizmente, seremos guiados pela nossa alma e pelo nosso corpo. Seremos guiados pela alma e pelo nosso corpo. E isso é destruidor.
é destruidor, porque a nossa alma e o nosso corpo, né, quando não tem o controle do Espírito Santo, né, ele é terrível, porque aí o pecado original, a maldade do homem, tudo aquilo que existe de mal dentro de nós, né, é levado à tona, né? Nós vamos falar depois de alma e nós vamos falar depois de corpo, tá? Então é importante que eu e você nos tornamos conscientes de quem é o Espírito Santo e de que precisamos imediatamente ser guiados pelo Espírito Santo. E como que nós somos guiados? Pelo nosso espírito. E como que eu conservo o meu espírito vivo? Como que eu conservo o meu espírito alerta, fortalecido? Cara, é só num relacionamento íntimo com Deus. Não tem outro jeito. É com palavra, leitura da palavra, é com jejum, é com oração, é com consagração, é com santificação. É com isso que você mantém o seu espírito vivo. Quando você deixa de fazer essas coisas, o seu espírito começa a enfraquecer e a sua carne começa a tomar o controle. E aí você começa a entrar em vícios, pecados, começa a fazer as maldades, começa a pensar maldades dos outros, fofocas, dissensões, um monte de coisa ruim. Por quê? Porque o nosso espírito não está sendo alimentado da forma que precisa. Ou seja, o seu eu verdadeiro que precisa ser alimentado por Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, não está sendo alimentado. E aí o que vai acontecer com você? O que vai acontecer comigo quando a gente não alimenta? Nós esfriamos espiritualmente. E aí a nossa carne domina, aí nossa alma domina, que nós vamos falar depois. Tudo isso domina as nossas vidas e nós somos levados a pecados, a coisas terríveis que os seres humanos geralmente são capazes de fazer, né? Então, hoje, o que eu trago para você, que o Espírito Santo traz para você, alimente o seu espírito, porque é ele quem você é. Grava aí, o seu espírito é quem você é. Vou até escrever aqui, ó, para você anotar. O seu espírito é quem você é de verdade. Então, o seu espírito é quem você é de verdade. Né? E se quem você é de verdade você não alimenta, como é que fica? Né? Falta até um amor, né? Por si mesmo. Quando você não alimenta o seu espírito, tá faltando um amor por si mesmo. Tá faltando um amor para consigo mesmo. E se eu não amo a mim mesmo, como que eu vou amar o próximo? Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. E se eu não alimento o meu espírito, eu não estou amando quem eu sou de verdade. Se eu só alimento minha carne, só alimento minha alma, só alimento minhas emoções, só alimento quem isso aqui, ó, né? E deixo o meu espírito, eu não estou me amando. Porque quem eu sou? Eu sou um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, se eu não alimento o meu espírito, oh glória, glória a Deus. Se eu não alimento o meu espírito, eu não estou me amando. Porque quem eu sou de verdade está morrendo. Quem eu sou de verdade está enfraquecido pela falta de comida, pela falta de alimento, pela falta de água, pela falta de Deus. Olha que revelação, cara. Que revelação. Eu não tinha mesmo estudado isso aqui, não tinha sido, sabe, revelado isso. Vê agora isso, vê agora, cara. Vê agora. Cara, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Não adianta você amar só o seu corpo externo. Não adianta você amar só a sua carne, só a sua alma, suas emoções. Você precisa amar quem você é de verdade. E quem você é de verdade é o seu espírito. É o seu espírito, cara. E se você não ama quem você é de verdade, você não pode amar o próximo. Você não tem como amar o próximo como a ti mesmo, porque você não se ama. Então
Então, se você não lê a palavra, se você não se alimenta, se você não ora, se você não jejua, se você não tem intimidade com Deus para que o seu espírito seja fortalecido, você não se ama. Você não se ama. E isso é forte demais, cara. E aí, como é que eu vou amar o próximo? Eu posso dar um suposto amor, eu posso dar um suposto atenção, cara. Mas não é isso. Eu não vou conseguir amar o próximo se eu não me amar primeiro. E eu preciso me amar primeiro. Como? Me fortalecendo o meu espírito, porque o espírito é quem eu sou de verdade, cara. Glória a Deus. Nossa. Deus é maravilhoso, cara. É a profundidade da palavra, cara. É a palavra rema. É a palavra rema para tua vida e para minha vida hoje, que o Espírito Santo colocou. Nós precisamos nos amar para amar o próximo. E como que eu me amo? Em meu espírito fortalecido em Deus, através da palavra, de jejum, oração, santificação, restauração. Nós precisamos, nosso espírito vivo, fortalecido para a gente se amar. Sabe por que tá esse sentimento de que você às vezes não se ama, não se gosta? É por causa que seu espírito não está sendo fortalecido, meu irmão. Aí o que acontece? Quando a pessoa não se ama, ela parte para tentar amar o corpo. O que que ela faz? Ela faz regime, faz dieta, faz não sei o que, academia para ficar forte, se pinta e tal, e tenta enganar, cara. Enganar quem? Se o seu espírito não está vivo, seu espírito está morto, você não se ama. E aí você tenta numa falsa ilusão de tentar criar uma imagem para qual você goste, mas no fundo, lá no fundo, o seu espírito está seco e aí você sente uma falta de algo que você não sabe o que que é. E o Espírito Santo está falando pra gente o que que é falta da palavra, é falta de Deus, é falta de comunhão com Deus. Porque nós somos um em Cristo também. Abre lá em 1 Coríntios 6. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 6, 17. Olha só. Glória a Deus. Mas aquele que se une ao Senhor, como que eu me uno ao Senhor? Intimidade com Ele, meu irmão. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. O espírito aqui está com letra minúscula. Significa que aquele que se une com o Senhor, o seu espírito, quem é você? Quem você é realmente? Quem você é realmente? É um com Ele, se une com Deus, se une com o próprio Deus. Quando você tem intimidade com Ele, o seu espírito, que é você, se une com o próprio Deus, cara. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um. Sabe quando o marido e a mulher se unem e se transformam em uma só carne? É exatamente aqui, ó. Aquele que se une ao Senhor e se unir, ou seja, como se fosse um casamento mesmo, tá? É um espírito com Ele, ou seja, o meu espírito, que sou eu de verdade, com o Espírito Santo que habita em mim, fica um só, cara, um só. Não é dois espíritos dentro de mim, é um só, porque eu estou unido com Ele, eu estou unido com o Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo somos um, estamos unidos com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só com Ele, é um só, é um espírito com Ele. Cara, é por isso que nós precisamos que o nosso espírito esteja alinhado com Ele, com Deus, esteja alinhado. Se você não está alinhado com Deus, hoje, quando acabar essa aula, vai lá, peça perdão, vai lá, se humilha perante o Senhor, se humilha diante de Deus, cara. Se humilha diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero ser um com o Senhor, eu quero que o meu espírito seja vivo, eu vou renovar o meu espírito com o Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, para que nós, Deus, sejamos um. Para que nós sejamos um. E no 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. 2,16.
Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém conheceu a mente do Senhor, a não ser quem? Nós, porém. O porém aqui é apaga o que vem antes e fixa o que vem depois do porém. Ó. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você se une com Cristo, quando o seu espírito é um com Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo para agir como Cristo, porque em Provérbios diz que aquilo que você imagina nos seus pensamentos, assim você é. Né? As atitudes primeiro nascem aqui, nos seus pensamentos, para depois agir, para depois atuar. E se nós somos unidos com Cristo, nós temos a mente de Cristo. Por isso que o seu espírito é tão importante, estar conectado, alinhado com Cristo. Por isso que o seu espírito precisa estar vivo, seu espírito precisa estar fortalecido pela palavra, pelo louvor, pela oração, pelo jejum, pela santificação, meu amigo. Se não tiver isso, você e eu estamos em maus lençóis, cara. Em maus lençóis. E não adianta, não adianta. Por isso que você e eu somos dominados pelo pecado. Por isso que eu e você somos dominados pelo vício. Por isso que nós somos dominados por coisas da carne. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nos fazemos escravos porque o nosso espírito não está fortalecido. Quer saber como resistir à tentação? Se fortaleça o seu espírito. A sua carne está mais forte, por isso que você cai na tentação. Por isso que você cai no pecado, por isso que você cai sempre no mesmo pecado, na mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo erro, todo dia o mesmo pecado. Você está cansado até de tanto pedir perdão da mesma coisa, porque a sua carne está forte, cara. Você tem alimentado só a sua carne, o seu espírito tem sido deixado de lado. Quem você é realmente tem sido deixado de lado, então, consequentemente, você não se ama, é por isso que você se entrega ao pecado. Porque aquele que se ama não se entrega ao pecado, porque aquele que se ama quer agradar a Deus, aquele que se ama quer transmitir o amor que ele tem aos outros, não quer saber de pecado, porque sabe que o pecado vai destruí-lo. A gente se destrói porque a gente não se ama, e a gente não se ama porque a gente não alimenta o nosso espírito, cara. Não alimenta. E aí que acontece? Nós vamos ficando fracos e fracos, sem fé, sem acreditar em mais nada. É dia de alimentar o seu espírito. É dia de alimentar. É dia de a gente alimentar o nosso espírito. Não adianta querer viver uma vida cristã sem o seu espírito estar vivo. Não adianta, cara. Não existe possibilidade. Porque o seu espírito é quem você é de verdade. Seu espírito é quem você é na realidade. E assim você vai morrendo se você não alimentar. Mas hoje o Espírito Santo nos traz esse confronto de buscar mais a Ele, de se reerguer, de alimentar o Espírito. Vamos alimentar o Espírito? Vamos. Vamos fazer esse voto, vamos fazer essa comunhão com Deus. Você não pode continuar morrendo. Eu não posso continuar morrendo. Nós não podemos continuar morrendo. Nós temos que viver, porque o Espírito que habita em nós, ele traz vida. Ele traz vida, não morte. Não é espírito de escravidão. É um espírito que clama, Abba Pai. É isso. O meu espírito e o seu espírito. Amém? Glória a Deus. Ai, quanta revelação. O Senhor é bom demais, né, cara? Nossa, meu Deus do céu. O Senhor é bom demais. E como eu te falei, vem ver umas coisas que mesmo você estudando, mesmo você olhando,
antes, o Senhor traz na hora, cara. Isso que é bom. É a palavra rema, a palavra revelada na hora, né? Que você se ame mesmo, alimentando o seu espírito, porque você e eu, nós somos um espírito e precisamos nos alimentar para nos amar, para que a gente possa amar o próximo, ser luz do mundo e sal dessa terra. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor trouxe, a palavra rema. Oh, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e que se o Senhor trouxe isso, é porque o Senhor está trazendo um alerta para nós. Um alerta para que nós possamos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, alimentar o nosso espírito, porque já não é tempo mais de brincarmos, não é tempo mais, meu Pai, de vivermos, Pai, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Jesus está voltando e precisamos estar com o nosso corpo, alma e espírito incorruptível, Senhor, sem mácula, sem mancha, Pai, porque o Senhor vem buscar uma noiva, Senhor, sem mancha. Então, meu Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a trazer, Senhor, essa realidade nas nossas vidas, Pai. Meu Pai, nós podemos nos amar através de alimentar o nosso espírito, quem nós somos verdadeiramente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um que ouvir, meu Pai, cada um que ouvir essa transmissão, Senhor, seja impactado pela como nós fomos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Pai, guia nossas vidas, guarda a cada um, Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus, meu irmão. Na próxima aula, na próxima segunda-feira, nós falaremos sobre a alma. Nós falamos nessa aula sobre o espírito e na próxima aula nós falaremos sobre a alma. Qual é a importância da alma nas nossas vidas e o que ela faz, né? E como nós temos que manter a nossa alma incorruptível também, assim como manter o espírito incorruptível, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um beijo para todos e até semana que vem, na próxima aula. Não perca, compartilhe e chame a galera para assistir a aula, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos.